Boa noite, amados, graça e paz. Enfim, o dia chegou, né? Esse momento tão esperado. Eu estava aqui nesses minutos antes de entrar na live com meu coração bem acelerado, mas não de temor, né? Não de medo, mas de temor por tudo aquilo que nós vamos compartilhar nesse tempo. E eu quero começar dizendo a você algo que eu falei na live de oração ontem. Esse tempo aqui, ele foi gerado em oração. Faz muito tempo que eu oro por esse dia, por esse momento, por entender o tempo certo, né, de Deus nos alcançar com a palavra dele, com temas específicos. Então, você que já está aí, que já chegou nessa live, boa noite, pastora Simone, Santos, Iracema. Já deixa o seu like, compartilha com alguém que venha no teu coração. Alguma pessoa que nesse momento você tem o direcionamento aí. Alguém que precise viver um milagre com o Senhor, tanto na saúde física como na saúde espiritual. Alguém que esteja passando por um momento de dificuldade nos relacionamentos. Alguém que esteja com problemas familiares, principalmente pais e filhos. E, queridos, independente do impossível que você esteja enfrentando, independente da situação que você esteja vivendo na sua vida, Deus, ele é o Deus do impossível. E o Senhor, ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? É por isso que nós estamos aqui reunidos, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, conecta o teu coração nesse momento, naquilo que Deus ele vai trazer através do testemunho da minha vida. Como eu falei para vocês hoje, nós estamos começando, né, esse seminário, eu vou chamar de seminário online, porque eu tenho convicção de que o Senhor ele me chamou para essa área do ensino da palavra, e depois de passar, né, aí um grande período, como eu vou compartilhar com vocês, meditando e colocando em prática tantas coisas que me trouxeram até aqui com a palavra de Deus, eu acredito que chegou o momento dessas cicatrizes, chegou o momento dessa história começar a alcançar mais pessoas, a sarar mais pessoas, não por mim, mas pelo poder de Deus e da palavra dele. Esse poder que é vivo, um poder que é eficaz, um poder que é transformador de circunstância. Amém, queridos? Então eu quero expressar aqui para o teu coração a minha alegria, né, de estar aqui nesse tempo. Eu quero começar dizendo que eu sou consciente, né, de muitos questionamentos que as pessoas me fazem, porque esse canal aqui, queridos, ele trabalha no aspecto espiritual. Amém? Eu sou alguém que defendo todas as práticas que são tão importantes para receber auxílio na saúde mental, porque eu recebi de médicos, de profissionais, mas aqui nós estamos nesse lugar, nesse tempo, para expor o nosso coração às escrituras, para tratar raízes, para deixar que o Espírito Santo fale conosco na área espiritual. Amém? Nós sabemos que Jesus é o médico dos médicos, que Jesus ele é conhecido como o príncipe da paz. E aonde Jesus chega, aonde ele passa, queridos, o ambiente é afetado. Amém? Então, nos minutos que nós passaremos juntos aqui nessa live, o ambiente que você está, o ambiente que eu estou aqui já está afetado pela presença de Deus. Amém? Então, abra o seu coração, abra os teus ouvidos espirituais, porque tudo que vai ser compartilhado tem base na palavra de Deus e com certeza vai construir algo aí no teu coração. Amém? E amados, antes de começar, eu queria orar, consagrar esse tempo ao Senhor, como nós fazemos nas nossas lives de oração, entendendo, né, a profundidade desse momento, entendendo que o reino espiritual é vivo. Nós sabemos que existe uma resistência para que a palavra de Deus ela não seja compartilhada, para que ela não seja recebida como uma boa semente. Então, eu queria te convidar aí, você que já está online, onde você está, se você puder orar comigo, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Espírito Santo, obrigada por esse momento, por esse tempo. Senhor, eu quero consagrar minha vida diante de Ti, nesses minutos que passaremos juntos. Jesus, você conhece toda a história, você conhece tudo aquilo que nós passamos juntos, porque eu não passei sozinha.
Você sempre esteve, você está e estará em todos os dias da minha caminhada. E Jesus, você sabe, você é o príncipe da paz, você é aquele que é a testemunha verdadeira e aonde o seu espírito se move. O espírito profético de cura e de libertação, ele se move para alcançar os corações. E Pai, eu consagro a Ti a minha boca, a minha vida como instrumento vivo nas Tuas mãos, Senhor. Que tudo aquilo que o Senhor colocar no meu coração sobre essa história, sobre o meu testemunho, eu quero, Senhor, te dizer que o Teu nome é que será glorificado. Não se trata de mim, porque eu não pude produzir isso. Eu não produzi nada, Senhor, mas a Tua obra, a Tua palavra, a Tua presença, o Teu Santo Espírito é quem produz tudo em todos, Senhor. E eu quero colocar a minha boca, Senhor, nesses momentos aqui, diante do Senhor. Que tudo aquilo, Senhor, que seja comunicado, seja respaldado pela Tua palavra, Jesus. Que o Teu Espírito Santo, Pai, me capacite com graça para falar, para tocar em tudo aquilo que o Senhor vem trabalhando ao longo desses anos na minha vida. E Jesus, eu oro para que essas pessoas sejam alcançadas pela Tua verdade, pela Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra ela não volta vazia, ela vai cumprir o propósito que ela foi designada. E o propósito, Senhor, de estar aqui não é engrandecer o meu nome, não é levantar a história de alguém, mas é exaltar aquilo que Tu és, aquilo que Tu tens o poder, Senhor, de fazer, de transformar, aquilo que o Senhor já fez por nós ali no Calvário. Receba toda a glória, Jesus, por esse tempo, receba todo o louvor, que você se mova no nosso meio, Senhor, e aonde tiver uma pessoa ouvindo esse testemunho, ouvindo esse ensino da palavra, que essa pessoa seja tocada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Eu declaro, Senhor, uma atmosfera na casa dessas pessoas, aonde elas estiverem, no dia que estiverem ouvindo esse testemunho. Uma atmosfera, Senhor, do Teu Santo Espírito. Jesus se mova no nosso meio com consciência de arrependimento, de perdão, com consciência da prática da Tua palavra, com consciência, Senhor, do verdadeiro evangelho, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, o evangelho que cura, o evangelho, Senhor, que restaura todas as áreas das nossas vidas. Se mova, Senhor, com a verdade de quem você é no nosso meio. E que o Senhor receba toda a glória por isso. Jesus receba todo louvor por tudo aquilo que nós vamos viver aqui nesse tempo. É o que nós oramos e te agradecemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Então, é uma alegria muito grande, né, estar aqui para compartilhar dos feitos do Senhor. Como eu disse a você, vou deixar o rio fluir, vou deixar o Espírito Santo fluir. Mas eu coloquei aqui alguns pontos extremamente importantes do meu testemunho, da minha história, para que eu possa me situar naquilo que Deus ele quer compartilhar conosco. Amém, queridos? Eu vou preservar o nome de algumas pessoas, eu vou preservar algumas situações que assim, se eu fosse entrar em detalhes, eu teria que falar nomes de pessoas, eu quero preservar o nome dessas pessoas, porque eu entendo, né, que tudo aquilo coopera para o nosso bem. Até aquilo que nós enfrentamos, até aquilo que acontece conosco, que foge do nosso controle, que não gostaríamos de passar, isso não nos constitui o direito de expor as pessoas quando nós somos curados e sarados. Amém? E quando eu olho para a reforma emocional que o Senhor ele tem operado na minha vida, eu encontro de fato uma cicatriz que não dói. Eu não encontro necessidade de expor pessoas. O que eu encontro é a necessidade de expor o que Cristo é, o que Ele fez e o que Ele continua operando na minha vida. Amém? Então, eu quero começar, né, trazendo algo que está na palavra de Deus, uma passagem que fala lá em lá em João 9:25, que sempre que eu escuto essa passagem, sempre que eu ministro com essa passagem, sempre que ela bate assim diante dos meus olhos, eu me recordo do milagre do Senhor na minha vida. E essa passagem lá em João 9:25, ela diz assim: Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E, queridos, essa passagem ela relata o questionamento que um cego que recebeu a cura do Senhor,
e voltou a enxergar. Ele estava sendo questionado pelos líderes religiosos, ele estava sendo questionado pelas pessoas por que Jesus tinha operado aquele milagre no sábado. E aquele homem, ele questionado ali no meio, ele disse: olha, eu não sei se Jesus é pecador ou não, foi o que ele falou aqui, mas eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Então eu quero começar com esse versículo, porque muitos são os questionamentos, né? Às vezes as pessoas elas querem compreender um milagre. Às vezes as pessoas elas querem ter uma explicação lógica para aquilo que é sobrenatural. E amados, se a gente tem uma explicação lógica, coerente, racional para aquilo que foi sobrenatural, para aquilo que foi obra do Senhor, então não foi produzido por Deus, foi produzido por nós mesmos. Porque aquilo que é produzido pelo Senhor, a gente não tem muita explicação. A gente fica, às vezes, até meio perdido, porque tamanha é a operação da graça, do poder de Deus, da restauração dele, que a gente não tem muita resposta para dar. Amém? Então, muitas coisas do meu testemunho, eu não sei responder o porquê. Eu não tenho essas respostas. Amém? Mas aquilo que eu tenho aprendido ao longo desses 10 anos vivendo milagre, na palavra, aquilo que me trouxe até aqui, eu sei que foi suficiente para me libertar e para manter a minha saúde emocional como ela está hoje. Amém? Em perfeita paz, em perfeita harmonia, sem nenhuma condição de adoecimento, sem nenhuma confusão na minha mente. E eu louvo a Jesus por isso, queridos, porque mesmo não tendo todas as respostas, eu sei que eu era cega e agora eu vejo. Eu sei aonde eu estava, eu sei como eram as trevas que eu estava inserida, eu sei o que foi que aconteceu comigo e hoje eu percebo como eu estou. Então eu quero te dizer que eu não tenho muitas explicações, mas aquilo que é princípio da palavra de Deus, aquilo que trouxe restauração para a minha vida, eu vou compartilhar com vocês. Amém? Então, queridos, em relação ao meu testemunho, certo? Antes da gente falar um pouco sobre esses princípios da palavra de Deus, que me trouxeram para um lugar de cura, eu quero contar para vocês, né? Eu sei que aqui no canal tem um vídeo de 17 minutos já contando um pouco da minha história, do testemunho, mas eu quero contar para vocês um panorama, tá? Da minha história, da minha vivência com o Senhor, de quando Deus me chamou, né? Quando Ele me fez o convite para pertencer a Ele. E, queridos, eu nasci numa família cristã, amém, desde pequena, talvez a minha mãe esteja aí assistindo, é porque ela não é de comentar, mas eu nasci numa família cristã e eu sempre me interessei pelas coisas do Senhor, pela palavra, né? A minha família é cristã, católica, e eu ia para todas as coisas envolvidas, né, na igreja, aqueles preparos que tem, de Eucaristia, escola. Então, aquela era a minha percepção de buscar ao Senhor. Até criança eu ia para a missa logo cedo, com meu irmão, às vezes sozinha, e eu tinha um desejo muito grande, sempre tive. Eu percebi que tinha algo de Deus na minha vida, mesmo sendo tão pequena, né? Mesmo não entendendo muito sobre a vida, mas eu já percebia essas questões, né? Esse desejo no meu coração pelo Senhor e pela palavra. E, amados, até um certo ponto, né? Até uma determinada idade, 11 anos mais ou menos, eu tinha essa inclinação muito presente na minha caminhada. Até que eu passei por alguns episódios, né, como eu relato aí no meu testemunho, de tentativas de abuso sexual, coisas desse segmento que afetaram muito a minha percepção de vida, de relacionamento. E eu comecei a ficar muito introvertida. Eu comecei a mudar, né, essa questão do meu comportamento mesmo. E fui entrando ali na adolescência, nós sabemos que a adolescência é uma fase, né, bem desafiadora, né, tanto para os pais como para o adolescente em si. E eu fui entrando na adolescência de uma forma muito rebelde, né, eu não sabia lidar com aqueles traumas, com aquelas mágoas, e eu fui entrando na adolescência dessa forma. E, queridos, eu fui uma filha assim, muito rebelde, eu dei muito trabalho, né, à minha mãe. Desde cedo eu me envolvi com muitos relacionamentos, com vários vícios, eu saí de casa muito cedo, engravidei jovem, né? A minha filha hoje já tem 20 anos, a Tainá,
uma grande bênção de Deus. E esse é o contexto da minha infância e adolescência, né? Eu sempre com muita rebeldia, não parava com nada, tinha muita dificuldade em descobrir aquilo que eu queria fazer, começava vários cursos, não terminava. Na adolescência, na verdade, ali dos 15 aos 20 anos, 20 e poucos anos, eu já percebia, né, uma dificuldade que eu tinha de perceber, né, aquilo que de fato era para a minha vida, vamos falar assim, aquele pensamento que a gente tem, né, o que eu, o que eu serei, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou fazer quando eu crescer, o que eu vou fazer na minha fase adulta. Então, eu tinha muita dificuldade, né, de encontrar um norte, de encontrar, assim, qual era o propósito da minha vida, da minha existência. Eu sei que muitas pessoas que vão estar aí acompanhando esse testemunho, tanto agora como depois, você carrega uma dificuldade de encontrar isso, sabe? De encontrar o propósito. Talvez você não esteja satisfeito com aquilo que você tem feito, talvez você se sinta incompleto. Então, existia um vazio muito grande dentro de mim, e eu tentava preencher esse vazio com drogas, com vícios, com relacionamentos, com uma vida desregrada. E assim, queridos, eu caminhei toda a minha adolescência, né? Engravidei aos 17 anos, Tainá nasceu, eu tinha 18 anos. E a minha filha, ela foi criada, né, pelos meus pais, ela foi criada pela minha mãe. E obrigada, mãe, se você estiver aí mais uma vez, eu louvo a Deus, porque minha mãe criou a minha filha e tantas pessoas não têm essa oportunidade. Eu falo assim, porque eu tinha uma vida desregrada. Então, ela podia ter sido jogada de qualquer forma, mas ela foi educada pelos meus pais. E glória a Deus por isso, queridos. E minha filha, ela foi criada pelos meus pais, né? Eu entrei aí na casa dos 20 e poucos anos, numa vida muito desregrada, e me envolvendo com drogas, com relacionamentos, até que, por volta aí de 25 anos, 26 anos, eu já estava dando os primeiros sinais, né, desse processo de adoecimento na mente. Eu já estava ficando assim muito irritada facilmente, eu já perdi a paciência muito fácil, eu não tinha concentração, não tinha foco. Pouco a pouco o comportamento ele foi mudando a partir dos 25 anos. Amém? E aí eu comecei a me relacionar com a pessoa e essa pessoa me ajudou muito, né, que é o meu ex-marido, me ajudou muito no processo que eu precisava de me desvincular de vícios, de drogas, e a gente decidiu servir ao Senhor, né? E fomos para a igreja, né? Foi nesse período que eu conheci a pastora Simone, que está aí na live acompanhando. E eu comecei a servir ao Senhor. Eu passei direto da fase de como Jesus me chamou, mas foi aos 17 anos, queridos. Eu estava grávida da Tainá, nem sabia da minha filha. E numa parada de ônibus eu estava bêbada, né? E tinha um louvor, um culto rolando assim de frente para essa parada. E ali eu percebi o chamado de Deus para a minha vida e eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu passei toda a gestação, né, frequentando, indo à igreja, mas depois que a Tainá nasceu, eu me afastei novamente, eu não me firmei. Né? Na verdade, eu não deixei que a palavra que estava entrando na minha vida, ela criasse raízes. A semente foi arrancada. E aí voltei novamente, né, para o Senhor aí quando eu tinha 20 e poucos anos, quando eu estava nesse relacionamento e a gente fez uma decisão de servir a Deus. E esse meu ex-marido, queridos, nós começamos essa jornada, né, de servir ao Senhor. E mais ou menos com um ano que nós estávamos juntos, eu comecei a ter mais sintomas presentes, né, de irritação, de impaciência, de falta de concentração. Isso pouco a pouco foi sendo potencializado. Nesse período, né, eu mais ou menos aí em 2012, nós estávamos com uma criança, né, num processo de tentando fazer a adoção de uma criança. E aí, nesse processo, essa criança tinha 9 anos, esse menino, eu comecei também a brigar com a minha mãe para pegar a minha filha para ficar comigo. De uma forma, queridos, totalmente sem sabedoria, porque a minha mãe que educou a minha filha, ela que já, a minha filha já estava acostumada, e isso precisava ser um processo com sabedoria, para que esse momento, né, dela morar comigo, que sua mãe, pudesse chegar. Mas eu
eu estava arrastando aquela rebeldia que eu falei para vocês desde a adolescência. Eu não tinha submetido o meu coração a ser trabalhado pela palavra, nessa área de perdão, nessa área de honra familiar, nessa área de ter um bom relacionamento familiar. Então, eu era aquela cristã que era uma bênção para as pessoas que estão por perto, a pastora Simone aí pode lembrar disso, mas como filha, eu ainda tinha muitas coisas que eu precisava me submeter à palavra para que o Senhor pudesse trabalhar no meu coração, trabalhar na minha vida. E aí, queridos, nesse ano, né, de 2012, eu nesses sinais cada vez mais presentes, cada vez o intervalo desses sinais iam diminuindo, eu comecei a ter muita dificuldade de ter um sono de qualidade, eu comecei a ter muita insônia, comecei a ficar muito ativa na parte da noite, comecei a ficar com o pensamento muito acelerado, falta de concentração. E aí, nesse processo, né, nós estávamos no processo para adotar essa criança, eu comecei a brigar com a minha mãe de uma forma mais intensa, sabe? E eu queria a todo custo pegar minha filha, e eu comecei a fazer muitas confusões na família. Isso foi desencadeando um processo mesmo na minha mente, nas minhas emoções, que eu acredito que naquele momento foi como um gatilho para o que eu já vinha desenvolvendo, né, nesse processo de sintomas. E, queridos, em 2012 mesmo, né, antes do final do ano, eu já comecei a ter sintomas mais presentes, eu já comecei a ficar sem dormir vários dias, eu já comecei a ter esses processos de irritação muito mais intenso, né? E isso foi se potencializando, até que em janeiro de 2013, eu de fato entrei, né, eu desencadeei o surto psicótico que desenvolveu o problema da esquizofrenia. E quando eu entrei, que desencadeei esse surto psicótico, né, a família na época, como eu estava nessa briga constante com a minha mãe, então eu estava distante dela, amém? Eu estava sempre me afastando dela, sempre discutindo, e quando desencadeou esse problema, eu estava, né, no caso, com meu ex-marido, com essa criança que morava conosco. E eu fiquei cerca de 30 dias nesse processo, o surto cada vez piorando, até que eles, né, me levaram para o psiquiatra, aonde começou, né, o acompanhamento, o tratamento. Nós sabemos se tem alguém aí que passa por uma situação semelhante, ou você tem um familiar, você sabe que um diagnóstico desse não é na primeira consulta, não é nos primeiros 6 meses, é depois de um tempo, com a recorrência de sintomas, com a observação da equipe multidisciplinar, de psicólogos, né? Eu aqui em Natal fui paciente do CAPS, que é o Centro de Assistência Psicossocial, que trabalha justamente com transtornos, né, da mente e também pessoas com dependência química. E, queridos, em 2013, né, em janeiro, eu desencadeei esse surto, entrei aí nesse processo de adoecimento. Os 6 primeiros meses desse ano de 2013, eu passei literalmente dependendo das pessoas, né, de fralda, sem saber quem era quem, sem conhecer filha, sem saber o que estava acontecendo, completamente desconectada desse mundo aqui, da realidade, sabe? Desse começo de adoecimento, eu me lembro de poucas coisas, porque o nível de medicação era muito grande, né? Eu ficava dopada sempre, no começo foram medicações injetáveis, e eu creio, acredito e sei que foi um processo muito difícil, né, para aquelas pessoas que estavam cuidando de mim naquele momento. E nesses 6 primeiros meses foi assim uma coisa terrível, né? Eu também desenvolvi, por causa dos sintomas de ouvir vozes, de ver as coisas, um dos comandos dessas vozes era que eu vomitasse tudo. Então, se eu tomasse água, eu vomitava, se eu comesse, eu vomitava, e eu comecei a desenvolver isso no automático, até que eu desenvolvi um transtorno alimentar, e eu cheguei a ficar com 40 e poucos quilos, né? Então, eu fiquei de fralda descartável, tendo que tomar vitaminas, suplementos para poder me manter, né, viva, porque estava emagrecendo de uma forma muito radical. E nesse começo, né, de tratamento, eram medicações muito agressivas, teve troca várias vezes, eu passei por muitas coisas. Desses 6 primeiros meses, realmente eu não me recordo muita coisa, porque era um nível muito difícil, né, profundo de se estar dopado mesmo,
E eu me lembro, assim, de alguns momentos, alguém vindo me trocando, alguém me levando para o banheiro para dar banho, né, as pessoas que cuidavam de mim. E, queridos, eu louvo a Deus, né, por essas pessoas que cuidaram de mim nesse momento, porque eu sei que não foi fácil, né, para essas pessoas, eu sou grata por isso. E depois desses 6 meses, eu fui tendo pequenas melhoras, né? A medicação o médico conseguiu achar uma medicação que controlou a questão de me fazer dormir, porque eu chegava a ficar 10 dias sem dormir, eu fugia na madrugada se tivesse o portão aberto, todas essas coisas que alguém que está passando por uma situação assim faz, né? Então, na casa que eu morava, foi colocado até uma tela no portão que eu morava, porque eu tinha o hábito de, do jeito que eu saía do banheiro ir para a área e querer fugir, e fiz isso algumas vezes, então eu tinha um comportamento assim totalmente desconectado, não tinha noção do que eu estava fazendo. Então, nesse período, realmente, muita coisa, hoje eu sei porque li prontuários e porque escutei pessoas que falaram para mim, né? Muita coisa e muita informação eu sei dessa forma. Depois desses 6 meses, eu fui tendo essas pequenas melhoras, né? E aí, quando tinha aproximadamente 8 meses, eu já conseguia conhecer meus familiares, né? Mas ainda estava no processo de estar na cama, de estar dependente, né, da medicação, dependente dos cuidados das pessoas. E mais ou menos, queridos, com 10 meses, quando eu estava, né, caminhando com essas melhoras, que foi muito devagar, não foi uma coisa assim muito rápido, né? Foi um processo. Aconteceu algo que trouxe uma regressão, de certa forma, no meu tratamento, né, que eu conto no meu testemunho, que foi a ocasião da minha separação na época. O meu ex-marido, ele decidiu, né, deixar a situação e, queridos, eu tenho muita gratidão no coração por ele, né, pela família dele, que me deu suporte, o período que eles estiveram presentes, porque eu acredito que foi muito difícil para eles, mas eu já queria abrir uma janela, se tem aqui alguém passando por isso, você está com seu cônjuge do lado, ou você tem a oportunidade de mostrar isso a ele. Nunca abandone uma pessoa nessa condição, porque nós, queridos, não sabemos o dia de amanhã. Então, certamente, né, poderia ser com ele, ou se você está passando por isso um tratamento, e você viveu essa mesma coisa, se você tem uma ferida emocional porque você foi abandonada, abandonado, em nome de Jesus, abre o teu coração hoje para ser curado. Até porque o teu processo de cura depende de você liberar isso da tua vida. Amém? Então, mais ou menos com 10 meses, o meu ex-marido ele decidiu sair de casa. Isso me afetou muito no meu tratamento, trouxe uma regressão. Antes dele sair, essa criança, né, que morava conosco, que inclusive me salvou muitas vezes de várias situações, que ele ia me buscar quando eu saía de casa, ele foi devolvido para a família, isso também afetou muito no meu tratamento. Então, esses dois eventos trouxeram uma regressão para mim, né, porque foi muito impactante, naquele momento, perder a estrutura que eu tinha naquela hora, né, a estrutura de família que eu tinha naquele momento. Mas, queridos, Deus sabe de todas as coisas, né? Porque foi exatamente nesse contexto de grande sofrimento que eu estava naquele momento que eu tive que voltar para a casa dos meus pais, que eu chamo de voltar para o lugar do milagre. Eu tive que voltar para tratar a raiz, onde estava a raiz do problema que eu estava enfrentando. Amém? Então, nesse período que ele saiu de casa e, enfim, eu tive que voltar para a casa dos meus pais, porque eu já não ficava sozinha, né? Eu precisava realmente de auxílio de pessoas. E o ano de 2013 todo foi dentro de casa, foi em cima da cama, foi na rede. Não foi um ano que eu posso olhar para ele e encontrar alguma vivência de sair. Não, queridos, eu me lembro que algumas vezes eu fui levada lá para casa da pastora Simone, eu me recordo, assim, brevemente, já tinha um tempo já em tratamento, mas, assim, eu não encontro nesse ano coisas que eu fiz, né, por vontade própria ou por desejo. Eu não usava redes sociais, não falava na internet, eu tinha muita mania de perseguição, que é uma característica desse problema, né, e eu achava que as pessoas estavam me perseguindo, se eu visse uma câmera eu achava que estava sendo filmada, enfim, não assistia televisão, porque um dos contextos da esquizofrenia é você
além de você ouvir vozes, é como se a pessoa que passa por isso, ela interpretasse o que acontece ao redor dela de uma forma diferente. Então, uma simples televisão ligada, ela já perturbava a minha cabeça, porque eu achava que a televisão estava mandando recados para mim, ou que eu controlava os aparelhos. Era uma espécie de delírios que acontecia nesse contexto. Então, qualquer coisa, eu achava que estava sendo perseguida. Enfim, era um contexto, queridos, horrível, terrível. Eu sei as trevas que eu estava. Então, eu via o rosto das pessoas diferente, eu via chuva de fogo, eu via demônios, eu via tantas coisas, sabe? Era uma perturbação muito grande na minha mente. E aí, quando eu voltei para a casa dos meus pais, né, para seguindo o tratamento, minha mãe, ela assumiu essa questão de me levar para o médico, de buscar as minhas medicações, de fazer o acompanhamento. E, queridos, foi lá, né, no lugar do milagre, onde eu comecei a ser tocada pelo Espírito Santo, que eu comecei a ser trabalhada pelo Senhor. E pouco a pouco o Senhor, ele começou a tratar comigo coisas específicas. Antes já de lá, quando eu estava na minha antiga casa, eu passava o dia todo numa rede, e quando eu comecei a voltar assim, a entender o que era parente, o que era filha, eu me lembro que tinha uma placa de frente para a minha rede que eu ganhei de uma irmã, um tempo antes de adoecer. A pastora Simone sabe quem é, essa irmã, a pastora Simone. A irmã, a Leoa. Ela me deu uma placa, tá aqui atrás de mim, gente, aqui, ó. Essa plaquinha ali é uma placa que você coloca na porta. E ela ficava na porta da minha casa. É o primeiro versículo do Salmo 91. Eu ganhei dessa irmã. E eu me lembro, pastora Simone, que quando a irmã me deu, a Leoa, ela falou algo para mim. Eu nunca vou esquecer disso, porque foi muito forte o que ela falou para mim. Ela disse que eu colocasse um lugar especial, porque eu ia precisar muito dessa palavra. Possa ser que ela não disse exatamente com essas palavras, mas ela disse dessa forma. Foi o que ela passou para mim quando ela me entregou essa plaquinha. Eu já estava num processo de confusão mental quando eu recebi. E essa placa ficava na porta da minha casa. E eu me lembro que eu passei muito tempo numa rede de frente para a porta da minha casa e essa placa estava lá. E eu olhava para essa placa o tempo todo, queridos. Dia e noite, eu ficava olhando para essa placa. Mesmo naquele contexto de delírio, nas perturbações, quando eu apertava, eu ficava olhando para essa placa. E queira quer não, eu creio quando a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, mesmo assim, olhando para a placa, sem falar, apática, sem demonstração de sentimento, sem saber o que eu estava passando, como um zumbi, sem andar direito, eu ficava olhando para aquela placa e aquela palavra estava entrando dentro de mim. A Bíblia diz que estamos em processo de salvação da nossa alma e que nós somos lavados pela palavra. Lá em Salmo 139 também diz que ainda que a nossa cama, que a gente faça a nossa cama no mais profundo abismo, ali ele está. E sabe, queridos, era assim que estava a minha cama. Eu estava naquela rede olhando para aquela placa no mais profundo abismo que eu enfrentei e acredito que é o mais profundo que eu enfrentei em toda a minha vida, mesmo tendo tanta coisa para viver. Eu sei onde eu estava, eu sei que nível de perturbação, eu sei o que é você ficar inválido, eu sei o que é você ser desacreditado, tanto por médicos, como pela família, pelas pessoas que estão perto, mas nunca desacreditada por Jesus. Em nome de Jesus, você não é desacreditado, você não é desacreditado. Por mais que você esteja em trevas semelhantes a que eu passei, ou qualquer outro tipo de problema, e que ninguém esteja dando crédito àquilo que você está enfrentando, ninguém esteja parando para olhar, para te socorrer, para pegar na tua mão, para não te abandonar de jeito nenhum. Ainda assim, existe alguém chamado Jesus Cristo, e esse jamais vai te abandonar. E esse jamais vai te lançar fora quando você, teoricamente, não serve para as pessoas.
Então, queridos, aquele versículo que está aqui atrás dessa placa, ela tem um significado muito poderoso para o meu coração. Hoje em dia eu posso olhar para ela numa outra condição, mas eu sei quantos meses eu olhei para essa placa sem nem raciocinar o que ela estava dizendo para mim. Mas eu acredito que ali o Espírito Santo ele estava me mostrando o que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso. O Senhor estava operando dentro de mim. Então, queridos, quando eu volto para a casa da minha mãe ela começa a acompanhar esse tratamento, eu começo a ficar lá. Eu ficava muito na rede lá agora, e de frente para o lugar que ela trabalhava, minha mãe costura, e ela ficava lá costurando na máquina, e eu não soltava a minha Bíblia. A minha Bíblia sempre ficava atrás de mim. E mesmo sem concentração, mesmo sem entender o que estava lendo, de vez em quando eu abria ali, olhava um versículo, fechava. Era a minha forma, queridos, de tentar escutar a voz de Deus, tentar saber o que eu estava passando, tentar entender, porque eu acordava e dormia na mesma condição. Porque eu acordava e levantava sem nenhuma perspectiva, sem, sabe, sem encontrar uma solução. Mas um dia, numa essas atitudes de abrir a palavra de Deus, eu encontrei um versículo que eu vou falar daqui a pouco para vocês. E o Espírito Santo usou essa palavra para trabalhar no meu coração. E naquele momento chegou a clareza no meu coração de que era necessário perdoar, que era necessário pedir perdão, que ali estava a raiz do meu problema. E o Espírito Santo, ele disse naquela tarde no meu coração assim: chegou o momento de você pedir perdão à sua mãe, de você consertar, olha só. E começou a me mostrar, queridos, através do amor de Deus, os cuidados que eu estava recebendo, o amor que ela tem por mim, que sempre teve. Me mostrar que agora eu estava lá perto deles, eu estava perto da minha filha, e por mais que muitas coisas já tivessem ficado para trás, agora eu estava no lugar que eu precisava de cura. E, amados, aquela tarde eu me levantei daquela rede e eu fui falar com a minha mãe. Eu tenho esse chamado para escrever desde sempre. Eu me lembro que eu fiz uma cartinha para ela bem desconectada e entreguei porque eu não falava, né? Eu não tinha essa, essa clareza assim de comunicação. Eu não falava, queridos, eu era apática, eu falava pouquíssimas coisas, né? Eu tinha aquele processo da esquizofrenia do embotamento afetivo, que é onde você não expressa emoções, aonde você não tem prazer, onde você não conversa, coisas que é para sorrir, você não sorri. Então, era esse o contexto na época. E eu me levantei, fiz aquela cartinha, entreguei para ela, pedi desculpas. E, amados, a partir daquele dia, alguma coisa aconteceu dentro de mim. Alguma coisa não. O toque do Espírito Santo, ele abriu o cadeado que tinha dentro de mim. E todas aquelas mágoas, aquelas feridas, aquele comportamento agressivo, a consciência do Espírito Santo chegou ali no meu coração. A consciência de que era o momento de fazer o caminho, de fazer um outro caminho, de me arrepender e de entender que o relacionamento ali na minha casa, com os meus familiares ali, mãe, pai, meus irmãos, minha filha, chegou o momento de tudo isso ser restaurado. E, amados, a partir desse momento, eu comecei a entrar num processo de restauração da minha saúde mental. É claro que isso não foi instantâneo, eu creio em milagres instantâneos, eu creio que se você está aqui com a condição na sua mente assistindo essa live, Deus é poderoso para tocar em você com cura, com milagre. Mas eu posso dizer o que eu vivi. Não foi instantâneo, mas foi um processo, aonde o Espírito Santo foi trabalhando em mim. E eu fiz a decisão de não resistir mais, porque eu vivi antes uma vida cristã de resistência a determinadas áreas. Mas agora eu entendi que existia uma necessidade e que tratando essa raiz, se abrindo para me render, a curar isso, a sarar isso, essa área familiar, ali estava o processo do meu milagre. E, queridos, depois de 2013, né, isso já aconteceu já perto do final de 2013, eu fui melhorando, entrei em 2014, e aí eu entrei nos próximos passos, que foi também ter
a consciência de que eu precisava me ajudar, eu precisava sair daquele quarto, eu precisava fazer também alguma coisa para sair daquela condição que eu estava, mesmo sabendo que era o Senhor que ia me capacitar, mas eu precisava. Então, eu fui fazendo os outros passos, que foi começar pequenas caminhadas. Eu tive o auxílio do meu pai, eu tive o auxílio da minha filha, e amados, como a minha família me amou nesse tempo. Como eu fui amada e como eu fui assistida nesse momento, porque eles enfrentaram muitas coisas comigo, sabe? E não se envergonhavam disso. E eu louvo a Deus por isso, sabe? Como é bom a gente descobrir esse verdadeiro amor que está na nossa casa, no meio da nossa parentela, daqueles que nos amam verdadeiramente. Então, eu entrei nesse processo, né, de também me ajudar a fazer caminhadas. Depois de um tempo, eu consegui ir para a academia. No início era muito difícil, eu não ficava nem 15 minutos lá. Mas eu tinha um pensamento, e eu tenho que ir, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que sair do quarto. E eu quero te encorajar, você que está dentro de um quarto, você que está passando por isso, se ajude. Eu sei que eu escutei tantas vezes as pessoas dizer, reaja, faça alguma coisa. É difícil a gente escutar isso, mas, amados, é necessário. Então, eu comecei a me ajudar também nesses processos, eu comecei a desenhar, comecei a me envolver com artesanato para ocupar a minha mente. E, queridos, pouco a pouco eu ia tendo micro resultados, eu ia tendo pequenas melhoras. E eu me alegrava com aquilo e me desafiava a fazer um pouco mais. E cada barreira que eu ia vencendo, sair de uma pessoa que não estava nem assinando seu nome mais, alguém que não dirigia mais, alguém que não pegava mais um ônibus sozinho, alguém que não dava só, alguém que não saía só, eu fui tendo pequenos resultados. E fui insistindo nessas coisas, fui sendo persistente. E veio, claro, outros processos no meu coração que eu tive que trabalhar, né, problemas da fase que eu estava doente, situações que eu passei, como eu falei para vocês, né, separação, muitas coisas que aconteceram que me magoaram naquele tempo, mas que eu estava entendendo que eu precisava liberar perdão, que eu precisava entender que tudo aquilo fazia parte do processo que eu estava e que Deus, ele estava ali no meio envolvido e que tudo ia cooperar para o meu bem. Então, queridos, eu segui o meu tratamento, eu me ajudei, né, assim, procurei me ajudar, como eu falei para vocês nesses pontos. Fui ajudada pelos psicólogos, muitas coisas, todas as coisas importantes para alguém que está vivendo uma situação assim. Mas eu decidi que eu ia focar na raiz, que eu ia focar na raiz do meu problema, porque eu entendi que ela era espiritual. Eu entendi que eu precisava que a palavra trabalhasse no íntimo do meu ser. Amém, queridos? Então, eu segui o tratamento muito tempo. Depois desse processo, em 2014, mais ou menos na metade de 2014, essa medicação ela começou a ser reduzida. Eu entrei num processo de desmame. Eu fui tendo melhoras muito significativas e eu tomava 15 comprimidos por dia de 5 tipos diferentes. Sempre 2 antipsicóticos, porque um não resolvia. E devido às melhoras, o médico ele entrou num processo de desmame comigo. Esse processo ele foi um processo lento, durou quase 2 anos. E nesse processo, algumas vezes eu não estava me sentindo bem quando algo era reduzido. Eu era sincera com ele, ele retornava a medicação, a dosagem, né, que tinha sido reduzida. Mas, queridos, eu sempre persistente, crendo, né, que Deus estava trabalhando no meu coração, crendo que tudo isso, né, todo esse processo iria produzir algo, iria produzir uma transformação, como de fato tem produzido. E ao longo desses anos, Deus ele tem, através da palavra, me transformado numa filha diferente, numa mãe diferente, numa esposa, né, diferente, no aspecto que eu digo que hoje eu sou casada com outra pessoa, que também eu agradeço demais a Deus pela vida do meu marido Jean, porque ele me acolheu ainda numa situação de tratamento, né, quando nós começamos a nos relacionar. A família dele também, a mãe dele, foram pessoas muito importantes, né, porque eu estava muito magoada no meu coração por tudo que tinha acontecido na época, né, pela questão do abandono, mas eu fui para uma família que Cristo começou a usar aquelas pessoas para me acolher, né, então eu louvo a Deus, eu já falei isso para a mãe, a minha sogra, a mãe do meu esposo, que eu estava muito machucada, mas Deus me colocou numa família onde ela, né, que é cristã há muitos anos, me acolheu com tanto amor, né? E hoje ela é para mim também uma mãe.
Dona Dalva, se ela estiver aí, um beijo, minha sogra, te amo. Muito obrigada por tudo. E, queridos, desde de 2014 para cá, né, eu venho vivendo esse processo de completa restauração. Essa medicação ela foi desmamada pelo médico, eu nunca retirei medicação, não falo para ninguém fazer isso, jamais. Né? Eu conto o que foi o meu processo e digo, olha, receba a ajuda que você precisa em todas as áreas. Se abra para tudo aquilo que você precisa para se ajudar, para receber ajuda e para trabalhar na sua vida espiritual. Amém? Então eu estou aqui hoje completamente curada para a glória de Deus, com a mente restaurada. E eu costumo dizer, uma vez uma pessoa me perguntou, você voltou a ser a mesma pessoa que você era antes? Aí eu olhei para essa pessoa e disse, não, eu não voltei a ser a mesma pessoa, porque eu nem gostaria de ser aquela pessoa de antes dessa situação. Eu tenho me tornado cada vez mais e buscado me tornar alguém melhor para servir as pessoas, para servir a minha família. Então, queridos, hoje, tudo isso que acontece aqui na obra desse canal, acontece por um propósito. Eu tenho uma gratidão profunda, uma gratidão eterna no meu coração, por tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida através da palavra. E sabe, todos os dias que eu paro para pensar nessa história, eu posso perceber o quão profundo e amoroso é o amor de Deus e a sua misericórdia. Porque eu experimentei do que é receber misericórdia. Eu experimentei, queridos, o que é você receber graça. O que é você descobrir um Deus gracioso que te ensina como retomar o caminho. Como você se transformar em uma pessoa diferente. Então, a minha história, queridos, não é uma história de vítima, sabe? Ela é a história de alguém que errou muito. Vou ter meus erros porque não sou perfeita. Mas de alguém que entendeu a necessidade que tinha da palavra e do Espírito Santo para ser transformada. E à medida que eu me rendi a isso, a palavra tem me transformado, porque eu não estou completamente transformada ainda, tem muitas coisas que Deus está trabalhando na minha vida. Mas eu quero compartilhar com vocês, né, a mensagem que o Senhor, Ele tem trabalhado no meu coração com esse milagre ao longo desses 10 anos. Porque isso começou, né, desencadeou mesmo de vez em 2013. Eu já vinha antes, como eu contei, mas nós estamos em 2023. E desde janeiro desse ano, meu coração ele se enche de profunda gratidão ao Senhor. E eu tenho dito a Ele, Pai, eu quero seguir aquilo que está no seu coração para a minha vida, mas eu não quero atropelar os processos, eu não quero fazer algo que seja eu fazendo, eu quero fazer aquilo que é a tua vontade. E Deus, queridos, Ele tem me ensinado a longanimidade, a paciência, que eram a características do fruto do Espírito, que antigamente eu não me abria para isso. Amém? Então, esse milagre na minha saúde mental, ele tem 4 bases. Ele tem 4 princípios e pontos fundamentais que produziram cura em mim e que me fazem permanecer nesse lugar de saúde mental, de equilíbrio emocional, para poder servir ao reino de Deus, para poder contar o quanto o Senhor é bom, né? E sabe, queridos, Deus é tão maravilhoso, porque quando eu me vejo hoje aqui, eu vou para esses princípios, mas eu não posso deixar de falar isso. Recebendo de Deus esses devocionais, essas orações, né? Essas coisas que Deus compartilha aqui, eu vejo quão maravilhoso o Senhor é e a capacidade dele em nós. Porque não existia capacidade em mim, não existe para isso. Principalmente vindo de uma história como essa. Mas é de fato, a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E eu olho para essa palavra com muito temor, porque eu sou uma prova viva daquilo que era improvável e impossível. Mas agora se transforma num vaso para que o Senhor, ele possa aparecer, não eu, mas ele. Amém? Então, amados, esses princípios,
Louvado seja o nome do Senhor, que me trouxeram até aqui. O primeiro deles, eu vou ler aqui alguns textos, né, que o Senhor colocou no meu coração, desses princípios. O primeiro deles é o perdão, acho que ficou bem claro aí para vocês. Amém? O perdão. Ele é a base do milagre, daquilo que o Senhor fez na minha vida. Lá em Mateus 6, no versículo, do versículo 13 ao 15, a Bíblia diz assim: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos ao que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque se perdoardes os homens as suas ofensas. Versículo 15 agora. Vosso Pai Celeste também vos perdoará, mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Então, amados, antes de acontecer isso, eu conhecia essa palavra, mas eu não levava ela para o lugar da prática na minha vida, que é entender o perdão de Deus que ele me ofertou na cruz e que através desse perdão que eu recebi, o dom da salvação, agora eu recebo a capacidade, o DNA perdoador do céu e eu posso ofertar esse perdão, porque não sou eu que faço isso, é Cristo através de mim. Amém? Então, para você que diz, olha, eu tenho muita dificuldade de perdoar, eu não consigo perdoar aquilo que fizeram comigo. A graça de Deus em você, a presença de Deus em você, a vida de Cristo em você, o DNA do céu te faz perdoar porque ele é perdoador. A Bíblia diz que ele amou o mundo inteiro. Lá em Romanos diz que ele derramou pelo Espírito Santo em nosso coração o amor dele. Então, o amor, queridos, que opera dentro de nós é o amor de Cristo. A gente só precisa se render para que esse fruto apareça. E perdão, queridos, não é sentir que tem um desejo de perdoar. Não é sentir vontade. É você decidir se render à palavra, à prática da palavra. Porque a palavra de Deus diz. Então eu vou colocar em prática, crendo que no momento que eu tomo a iniciativa para pedir perdão ou para perdoar alguém, a graça de Deus me alcança e me capacita a isso. Amém? Talvez você está aí, você, exatamente como eu, é alguém que machucou muitas pessoas, é alguém que feriu muitas pessoas, e você fica aí preso numa cadeia de condenação, como eu fiquei muitos anos, de condenação e de orgulho. Condenação porque o diabo ele vai investir dizendo, olha, você fez isso e isso, você acha que Deus te perdoou? E orgulho porque às vezes a gente quer terceirizar a culpa, a gente quer colocar a culpa na outra pessoa, e a gente não se rende para pedir perdão. Então, em nome de Jesus, a Bíblia diz aqui que se nós não perdoamos aos homens, tampouco vosso Pai nos perdoará. A natureza do Pai está dentro de você através do Espírito Santo, então você tem a capacidade do céu para liberar perdão. Amém? Outro versículo que fala sobre isso. Lucas 23, 34 diz: E Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. Nós estamos vendo aqui, queridos, alguém que foi injustiçado, alguém que foi caluniado. Hoje o devocional falou sobre isso, sobre injustiça. Alguém, queridos, que enfrentou a pior de todas as afrontas, que suportou a cruz, que foi para lá no meio, no teu lugar. Mas, ao mesmo tempo que ele estava ali naquela situação, ele fala para o pai, ó, perdoa, pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, em nome de Jesus, libera perdão, porque às vezes as pessoas estão se magoando pela cegueira espiritual, pela falta de clareza e de consciência, de discernir aquilo que é espiritual daquilo que é carnal. E nós precisamos, queridos, liberar rapidamente perdão. Amém? Nós não devemos entrar nesse mérito da carne, da confusão, da contenda. A consciência do perdão que você recebeu de Deus, o perdão eterno, ela te dá consciência que agora você tem essa natureza de Deus e você pode liberar esse perdão sobre as outras vidas. Amém? A segunda coisa, o segundo princípio do testemunho de Cristo na minha vida, desse milagre na minha saúde mental, é a honra aos pais. Eu tenho aprendido ao longo desses anos todos e agradecido a Deus, queridos, a oportunidade que Ele tem me dado de viver isso.
coisas que eu não vivi antes. Então, honrar aos pais é a porta de uma vida bem-sucedida. É a porta de você viver graça sobre graça, de você acordar e dormir vendo o próprio Cristo manifestar o desejo do seu coração. Lá em Efésios 6, no versículo 1 ao 4, diz: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, a palavra de Deus, queridos, ela está dizendo claramente que nós, filhos, não está dizendo filhos pequenos, filhos adolescentes, filhos adultos, está dizendo filhos, não importa a sua idade, não importa a minha idade, essa é a palavra imutável de Deus, honrar aos nossos pais, porque isso vai fazer com que tudo corra bem na nossa caminhada. E sabe, queridos, quando eu olho, né, para esse contexto do meu adoecimento, eu vejo o quanto isso, né, teve peso para o meu adoecimento mental. Porque a desonra, ela dá legalidade a muitas coisas ruins. Amém? Então, em nome de Jesus, se você está aqui nessa live, você tem algum desentendimento com seus pais, ou você já sofreu muito porque não foi criado com seu pai, com sua mãe, ou sofreu injustiça deles, ou sei lá qual tipo de situação. Não se coloque no lugar de vítima, não se coloque no lugar de orgulho. Independente daquilo que fizeram com você, daquilo que aconteceu na sua vida, você pode decidir honrar. Honrar, queridos, não é a gente concordar com erros, é simplesmente respeitar. E quando a gente respeita, mesmo a gente observando um comportamento errado ou algo errado, a gente vai ficar em paz. Amém? Porque a honra faz com que a gente ande em respeito. Então, em nome de Jesus, você que está aqui e tem algo nesse segmento, hoje é o seu dia de você liberar o teu coração quanto a isso. Nós vamos orar no final. Lá em Malaquias 4, 5 ao 6, e esse foi o versículo que eu falei para vocês, que o Senhor usou para trabalhar comigo lá atrás, quando eu estava no meu processo, né, de adoecimento. A Bíblia diz assim: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando eu li isso, queridos, o Espírito Santo falou comigo sobre o perdão. Converter o coração dos pais aos filhos. E naquele momento eu entendi o quanto meu coração não era convertido à minha família. O quanto eles não eram prioridade para mim. Em nome de Jesus, converta o seu coração à sua família. Converta o seu amor à sua família. Por mais que você tenha sido machucado, ferido. A honra vai abrir novas portas na sua vida. A honra vai te colocar em novos lugares. A honra vai te dar acesso ao sobrenatural de Deus. Ela vai produzir cura, não somente na tua saúde mental, mas em toda a tua vida, em todas as áreas. A terceira coisa, ou o terceiro princípio da mensagem do milagre na minha saúde mental, queridos, é algo que eu amo. É algo que eu amo, não somente meditar sobre isso, mas deixar que isso seja constantemente, sabe, um estilo de vida, e é arrependimento. A palavra arrependimento significa, lá no grego é metanoia, significa mudança de mentalidade ou mudança de rota. É quando a gente entende que é necessário mudar uma rota. Que esse caminho, que essa atitude, que esse pensamento, que essa inclinação do coração, ela não é a vontade de Deus e eu entro no lugar de mudança de rota. Arrependimento é uma das bases da mensagem do milagre de Deus na minha vida, porque, queridos, às vezes
nós precisamos de arrependimento e não de libertação. Libertação de opressão demoníaca. Quando o diabo está oprimindo a mente da pessoa, mas às vezes é uma situação de arrependimento. E quando você se arrepende, quando você reconhece diante da palavra, não tem cadeia emocional que possa permanecer. Porque você fez o caminho de volta. Porque você abraçou a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Você entendeu que aquele que está te apontando o caminho, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, ele te capacita a andar nele. Então, o arrependimento foi algo fundamental nesse processo e é até hoje. À medida que a gente caminha com o Senhor, Ele vai nos apresentar áreas que nós necessitamos de mudança, de arrependimento. E à medida que a gente se rende, à medida que nós reconhecemos a Ele, sim, Senhor, eu preciso. Eu preciso mudar a rota aqui, eu preciso aprender de Ti para a ação, ela não está agradável naquilo mostrado. Isso é o Espírito Santo, queridos, que nos mostra, não são obras de justiça própria, não somos nós que produzimos isso. É a rendição do nosso coração à consciência da verdade de Deus. Arrependimento é o centro da mensagem do Evangelho. Não existe Evangelho de Jesus Cristo sem arrependimento. Sem a consciência do homem que eu preciso de um Salvador, que eu preciso de alguém que pagou a dívida do meu pecado, eu preciso de alguém que sare as minhas mazelas. Arrependimento, queridos. Lá em Mateus 3,8 diz: se deem frutos que mostrem o arrependimento. Essa foi uma fala de João Batista. E, queridos, o arrependimento ele tem frutos. Jesus disse que a gente conhece a árvore pelo fruto. Então, a transformação que o Senhor vem produzindo em mim como filha, principalmente, isso é um fruto de arrependimento. Porque se eu tivesse com a mesma conduta de antes, não existiria fruto de arrependimento. Eu só teria tido um remorso naquele instante do adoecimento. Mas o remorso é diferente do arrependimento. Remorso, a pessoa chora, a pessoa fica assim, né, fica bem comovida, mas ela não vai para um lugar de mudança. Logo passa aquela emoção daquele momento e ela volta nas mesmas práticas, nas mesmas escolhas. Mas o arrependimento não. Ele traz frutos genuínos que apontam verdadeiramente que houve uma mudança. Existem frutos ali, houve uma mudança. Amém, queridos? Então, frutos de arrependimento. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, queridos, não, nada nos separa do amor de Deus. Quando a gente se abre nesse lugar de rendição, de humildade, de arrependimento, confessamos os nossos pecados ao Senhor e Ele é justo e fiel para nos purificar. O sangue dele que foi derramado na cruz é suficiente para nos purificar de toda injustiça. Amém? Lá em Apocalipse 3,19, Jesus ressurreto, ele diz: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Amados, essa fala de Jesus, ela está carregada de amor. A palavra de Deus diz que o pai, ele corrige ao filho que ama. Então, quando Jesus diz, eu repreendo e disciplino aqueles que amo, isso, queridos, é a demonstração do amor de Deus. Deus, ele não está com um cacetete, com um pau para bater em mim e você, não. Ele está com o amor eterno dele, com a benignidade dele, porque são essas as ferramentas que ele nos atrai. E ele diz, se arrependa, mude sua rota, ande com o Espírito Santo, porque ele vai te capacitar, te direcionar. Os meus caminhos não são pesados para você, o que eu tenho para você é o melhor. O que eu tenho para você é vida. O mundo está aí, queridos, com tantas ofertas e com tantas coisas, né, como padrão de comportamento, mas a palavra continua sendo a verdade absoluta e ela é o nosso padrão de amor do Senhor, de cuidado do Senhor. Então Jesus diz, seja diligente, arrependa-se, mude sua rota. Cláudia, seja diligente. Seu coração andou muito tempo nessa área aqui,
distorcido. Mas entre para o lugar de arrependimento, mude sua rota. Porque a minha repreensão sobre a sua vida, Cláudia, não é para te matar, mas é para te tirar desse poço. É para tirar você dessa condição e sarar as tuas feridas. Amém, queridos? Em Salmos 32, 5 diz: Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Jesus já perdoou a culpa do nosso pecado. Amém, queridos? Reconhecer é a atitude de um coração humilde diante do Senhor. E mesmo sendo uma bênção lá atrás, já sendo cristã, antes de acontecer isso comigo, tinha muito orgulho nesse segmento do meu coração. Eu não reconhecia, eu não me rendia à mudança. Isso é orgulho, queridos. O orgulho não leva a gente para lugar nenhum. O orgulho não produz os frutos do Senhor. Amém? Foi o orgulho que derrubou Lúcifer. Lá da posição dele, ele se transformou em Satanás. E a quarta coisa, a última coisa, o último princípio da mensagem do meu milagre é que nós precisamos confiar na obra consumada por Jesus ali na cruz do Calvário. Mesmo quando a situação não muda, mesmo quando os sintomas permanecem, mesmo quando a gente não sabe quando vai se manifestar o milagre, confiar na obra consumada de Jesus, na área de cura emocional, na área de cura física. Lá em Isaías 53, do versículo 3 ao 5, a Bíblia diz: Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém que os homens escondem o rosto, ele foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. E certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus e por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Está falando do nosso amado Jesus, queridos, e sua obra perfeita e consumada há mais de 2000 anos atrás, aonde não somente ele nos ofertou a salvação, mas também aonde ele nos curou completamente do corpo, aonde ele sarou, aonde ele nos reconectou em espírito a ele, aonde nós somos um com ele. A Bíblia diz aqui que Jesus foi desprezado, que ele foi rejeitado, que ele suportou todas as coisas, que ele era familiarizado com o sofrimento. Então, queridos, todo sofrimento que nós enfrentamos aqui na Terra, de enfermidade, de problema psicológico, Jesus, ele era familiarizado com essas coisas, com o caos que o homem passa aqui na Terra, com os problemas. A Bíblia diz que ele era um homem de dores, que aprendeu a dependência do Pai por aquilo que ele sofreu. Em nome de Jesus, aprenda a depender de Deus nessa área. Descanse, não questione, não seja ingrato pela ajuda que você tem recebido, pelos profissionais, pela palavra de Deus. Não questione, não seja um questionador. Aquele povo lá no deserto, queridos, foi 40 anos dando volta num trajeto que era para ser 40 dias, porque questionava demais, porque reclamava demais, porque não parava para contemplar o Deus que já tinha feito tantas coisas, o Deus que é fiel. Não questione, só se renda. Declare a palavra, aquele que me curou e me sarou, ele é suficiente, ele está dentro de mim, eu sou curado e sarado. Pelas pisaduras de Jesus, eu tenho acesso à cura. Amém, queridos? Então, essas quatro coisas, quatro princípios, elas carregam a mensagem do milagre de Deus na minha vida. Primeira, perdão. E para perdoar, a gente precisa romper com orgulho. A segunda, honra aos pais. Quão poderoso é isso? A terceira, arrependimento. E a quarta,
confiança na obra consumada, na cura que já foi estabelecida. Essas 4 coisas me trouxeram até aqui nesses 10 anos de milagre e continuam me mantendo de pé. E os anos que me restam pela frente para servir a Deus, eu nunca vou esquecer dessas 4 mensagens que transformaram a minha vida e que transformam os meus dias. E sabe, queridos, enquanto eu estiver aqui respirando e vivendo, eu quero dedicar minha vida ao Senhor Jesus para carregar essa mensagem, para espalhar essa mensagem, para dizer o quanto nós precisamos abrir o nosso coração, para deixar Ele sarar as nossas feridas, para deixar Ele nos ensinar sobre perdão, para deixar Ele nos ensinar sobre honra, para deixar Ele nos ensinar sobre arrependimento e sobre a obra consumada dele na cruz. Porque são essas coisas que vão produzir em nós o milagre poderoso em todas as áreas. Quanto mais consciente você é da obra consumada por Cristo, mais você se abre para perdoar, mais você deixa de se ofender, você nem se ofende mais. Ah, queridos, como é bom a gente desenvolver um coração que não se ofende mais. A porrada vem, a traição vem, o abandono vem, a circunstância vem, mas você olha para Jesus e você encontra nele ele dizendo: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E você olha para você e você diz: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eu perdoo como o Senhor perdoa. E você não guarda nada. Você pode até se ofender por pouco tempo, mas você olha para ele, você olha para a cruz, você olha para aquilo que ele fez e rapidamente você decide não carregar isso no seu coração. Quanto mais nós conhecemos essa obra consumada de Jesus, mais nós entramos no lugar de arrependimento, mudança de rota, mais desenvolvemos a consciência de honrar a nossa família, mais os nossos corações são convertidos à nossa casa. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por esse momento. Eu sei que muitas pessoas que estão aí, talvez assistindo agora ou depois, e você está aí recebendo a palavra de Deus, e Deus ele está tocando você através do Espírito Santo, a consciência da sua necessidade por Ele, está bradando aí dentro de você, está aquecendo seu coração. E você nesse momento está pensando assim: eu preciso disso na minha vida, eu preciso perdoar, eu preciso entrar nesse lugar de mudança, de arrependimento, eu preciso desenvolver honra na minha vida, eu preciso de entender essa obra consumada. Eu quero orar por você. E eu creio, queridos, que o Espírito Santo ele já está tocando as suas emoções, o teu interior. E todo tipo de entulho que está aí dentro, toda a opressão na tua mente, todo pensamento contrário à obra de Deus em você. Essa noite o poder do Altíssimo ele está te envolvendo e removendo essas coisas. Deus ele está te removendo de um ambiente de engano, de incredulidade e transportando você para um ambiente da consciência da palavra do Espírito. E a partir de hoje, não é por causa dessa live, não é por causa do testemunho da irmã Cláudia, é por causa de Cristo, daquilo que ele está despertando dentro de você. Você vai amar desenvolver um relacionamento com ele. Você vai amar o lugar secreto, você vai amar estar com Jesus. Não por uma religiosidade, mas pelo desejo de conhecê-lo, de saber o que é habitar no esconderijo do Altíssimo, de encontrar propósito para a sua vida, de encontrar o norte que talvez até hoje você procura em pessoas, em vícios, em tantas coisas como eu procurei um dia. Essa é a noite de você decidir olhar fixamente para ele e deixar que ele te capacite nessa nova caminhada. Mesmo que você já seja cristão, eu também era, quando eu passei por isso. Mas eu precisava de mudança em muitas coisas, como ainda preciso. Como você precisa também.
Amém? Então feche os teus olhos, eu quero orar por você. Pai amado, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade, Senhor, essa noite, a tua fidelidade. Como você é bom, Jesus. Como você é precioso, Senhor. Como você é precioso, Jesus. Ó Espírito Santo, eu oro para que essa palavra, Senhor, produza frutos que permaneçam na vida dessas pessoas. Eu declaro, Senhor, mentes completamente restauradas pelo poder da tua palavra e do teu Espírito essa noite, Jesus. Toca a vida dos meus irmãos que estão acompanhando esse tempo, Senhor. Remove todo impedimento, todo empecilho, toda barreira de orgulho, Senhor. Toda barreira, Senhor, de orgulho dos corações. Remove, Jesus, nesse momento. Renova em nós, Senhor, a consciência de mansidão, de humildade, de rendição. Jesus, eu oro para que essas pessoas saiam daqui com um norte na tua palavra, com uma decisão no coração, de andar em amor, andar em perdão, de andar em mudança de rota, olhando para a tua palavra e se rendendo aos teus processos, andar em honra na família e buscar cada vez mais o conhecimento dessa obra consumada em Cristo Jesus. Pai, muito obrigada por esse tempo, Senhor. Obrigada porque eu sei que na eternidade esse momento já foi projetado pelo Senhor. Eu quero dizer a Ti, Jesus, diante dessas pessoas que estão aqui hoje, que mesmo tendo sido tão difícil e tendo sido as piores trevas da minha vida, eu quero te dizer, Jesus, que valeu a pena para que hoje a Tua palavra ela fosse comunicada, Senhor, para que os Teus princípios fossem comunicados. Obrigada, Jesus, por tudo. Eu sei que o Senhor estava e está em todo momento. Eu oro, Senhor, para que essas pessoas que precisam de um milagre semelhante, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu declaro, na autoridade do Seu nome, esse milagre sendo replicado na vida dessas pessoas, Pai. Para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome, Jesus. Eu creio que pessoas que estão acompanhando esse tempo serão usadas por Ti para alcançar outras pessoas por causa do Teu testemunho, Senhor, do Teu milagre. Eu oro e Te agradeço por esse tempo, Senhor. Tu és digno de tudo, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma irmã que faz não sei se está aí, a pastora Patrícia, que faz a minha unha. Eu chorando aqui, me lembrei dela, porque ela vende também base, cosméticos. Eu falei para ela, irmã, eu preciso de uma base, de algo que segure as minhas lágrimas, porque esses negócios à prova d'água não segura, não. Quando eu começo a chorar, começa a ficar ali aqui. Mas, queridos, eu estou muito feliz por esse tempo. Deus sabe a alegria do meu coração de poder compartilhar com vocês essa história que glorifica o nome de Jesus, que não tem como apagar da minha vida. Essa história, na verdade, ela é uma cicatriz que eu vou levar até a eternidade, mas ela tem o poder de libertar e de curar outras pessoas. Essa cicatriz, ela tem dado sentido à minha existência. Eu sei que é forte dizer isso, mas essa cicatriz, ela me colocou de volta. Deus, ele recalculou a rota que ele separou para a minha vida, através de tudo aquilo que eu passei. Então, verdadeiramente, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ele transforma a tragédia em triunfo. Ele transforma a morte em vida. Ele ressuscita. Ele nos ressuscita do lugar da morte. E essa é a experiência que eu continuo vivendo com Jesus. E não tem como se calar. Eu me lembro do livro de Atos, a gente está fazendo a leitura de Atos, e em determinado ponto, os discípulos eles são estimulados a não pregar mais o evangelho, a não comunicar mais a verdade de Jesus,
porque eles estavam tumultuando, né, a vivência daquela época. Mas aí eles abrem a boca e diz que não podem deixar de falar daquilo que têm vivido. E é isso, queridos, que eu percebo na minha vida. Eu não tenho como deixar de falar daquilo que eu tenho vivido, porque é tão impactante para mim, é tão real para mim, é tão inexplicável para mim, é tão profundo. O amor de Deus, a manifestação desse amor, que eu não posso calar minha boca. Amém? Eu preciso anunciar. Eu preciso anunciar até que ele venha, o quanto ele é bom. Então, eu espero que esse tempo tenha sido de grande edificação para a sua vida, que você abrace esses princípios da palavra de Deus, que você coloque esses princípios no lugar de prática, de vivência na sua vida, porque você vai colher os resultados da palavra do Senhor. Amém? Você vai colher os resultados da palavra de Deus, porque ele tem compromisso com a palavra dele. Ele não tem compromisso com a palavra da irmã Cláudia, mas com a palavra dele ele tem. Amém? E ele é fiel para completar a boa obra que ele começou na sua vida. Não tenha medo do processo. Não tenha medo dos obstáculos. Não tenha medo das dificuldades. Não tenha medo de se desafiar. Faça um compromisso, sabe, hoje com você, com o propósito de Deus para a sua vida. Não desista daquilo que Deus não desistiu. Então, queridos, em algum momento eu não acreditava em mais nada sobre mim mesma. Mas o Senhor continuou acreditando. E Ele me trouxe até aqui. E Ele continua fazendo muitas coisas, das quais eu não tenho mérito nenhum. Todo o mérito é dele. Tudo é para Ele. Amém? Então, hoje, né, oficialmente, nós vamos começar uma série de lives, como eu combinei com vocês, que chamei de Seminário de Cura Emocional, que o Senhor vai tratar conosco esses aspectos. Amém? Então, será muito ensinamento da palavra de Deus. O nosso próximo momento, queridos, iria ser essa semana, mas eu estou com uma questão familiar com meu pai, que eu preciso resolver algumas coisas dele, de médico, e não vou poder estar aqui para fazer essa live que eu gostaria de fazer na quinta, a próxima. Mas sexta-feira nós estaremos aqui com a pastora Simone, né, que está aí, em nome de Jesus, para a célula online. E a partir da segunda-feira da semana que vem, em vez de ser a live de oração, a gente já começa dando seguimento a esse seminário de cura emocional. Fique de olho, porque eu vou agendar as lives, então vai aparecer para vocês aí. É só se inscrever no canal, ativar o sininho, quem não é inscrito. Ou se você já é, você ativa as notificações e você vai estar vendo aí o calendário. Eu vou colocar também na aba comunidade o calendário dessas lives. Então, vai ser, queridos, várias lives. Deus, ele me deu, na verdade, 10 temas de lives para esse seminário de cura, né? Tudo com base na palavra de Deus. Então, ele vai tratar conosco sobre libertação, sobre perdão, sobre converter o coração na família. Deus, ele vai trabalhar conosco sobre desenvolver uma alma próspera, que é algo que nós precisamos desenvolver, que é a mudança da mentalidade para viver um processo de cura e muitas outras coisas. Então, fica de olho. Se você está assistindo esse vídeo, que vai ficar aí no canal depois, então você vai encontrar, né, numa playlist a série depois desses outros vídeos. E, queridos, gratidão ao Senhor, em primeiro lugar, por esse momento, a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, a Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez na minha vida, continua fazendo e por tudo que Ele está operando na tua vida. Amém? Mas antes de encerrar esse momento, eu não posso deixar o convite mais importante do Senhor de lado. Eu sei que tem pessoas ouvindo essa palavra que nesse momento você ainda não fez uma decisão, você ainda não decidiu por Jesus, você ainda não entrou nessa porta do relacionamento com Deus, de se tornar filho do Senhor. A Bíblia diz que quando nós abrimos a nossa boca, queridos, e confessamos Jesus como Senhor e Salvador, e cremos no nosso coração naquela obra que foi consumada por Ele, seremos salvos, porque com o nosso coração nós cremos para a justiça, e com a nossa boca nós o confessamos como Senhor e Salvador. Então, se tem alguém online essa noite aí, e você deseja entregar a sua vida a Jesus,
Você deseja fazer uma aliança com Deus essa noite, se tornar filho de Deus. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria conhecer você, orar pela sua vida juntamente com os outros irmãos que estão aí. Tem alguém nesse momento que deseja fazer essa decisão, a decisão mais importante da sua vida? Se tem alguém, você escreva aí nos comentários, no chat. Eu quero receber Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu vou esperar aqui alguns minutos, alguns segundos, porque o Espírito Santo, queridos, ele é cavalheiro, ele não é invasivo. Deus, ele sempre vai nos convidar em amor, mas o ideal é que a gente aceite esse convite no momento, o quanto antes. Não fica deixando para depois, não. Às vezes a gente fica um pouco tímido, né? Para falar, eu quero Jesus. Lena escreveu, eu quero. Glória a Deus, Lena, pela sua vida. Me alegro com você essa noite e com os outros irmãos. Me alegro porque eu sei que quando o Senhor ele separou esse tempo, ele pensou em você, Lene. Mais alguém, juntamente com Lene Ferreira, deseja entregar a vida a Jesus? Eu quero orar por vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Lene, como é bom essa decisão que você está fazendo hoje. É a decisão mais importante da sua vida. Entrar no lugar do relacionamento com Deus. Mais alguém, queridos? Além de Lene, que deseja fazer essa decisão. Eu percebo no meu coração que tem mais pessoas que estão tímidas, que você está sentindo o seu coração bater forte, mas ao mesmo tempo sua mente está dizendo assim, não, deixa para depois. Que besteira escrever numa live, eu quero Jesus. Não vai pela tua mente, não. Vai pelo teu coração. Amém? Mais alguém que deseja fazer essa oração juntamente com Lene, essa decisão essa noite? Então vamos orar, queridos, os irmãos que estão aí, a pastora Simone. Vamos orar pela vida de Lene. E Lene, onde você está agora, eu vou fazer uma oração aqui, você vai repetir essa oração aí, tá bom? Você só precisa, nesse momento, estar consciente de que você está entregando a vida a Jesus e de que você está entrando, né, nesse lugar da consciência do perdão eterno que Cristo te deu, da consciência do arrependimento e de que você quer sim se tornar a casa do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, vou fazer uma oração aqui, Lene, você vai repetir aí na tua casa. E se tiver mais alguém, queridos, online, que não escreveu no chat que quer entregar a vida a Jesus, por vergonha ou qualquer outro motivo, mas você deseja fazer isso, repita essa oração onde você está. Existem anjos de Deus te assistindo. Amém? Então, os anjos do Senhor que estão te assistindo, eles vão testemunhar esse momento de você entregando a sua vida a Jesus. Vamos orar. Lene, você repete aí na tua casa. Irmãos, enquanto eu estiver orando aqui com Lene, interceda pela vida dela em nome de Jesus, para que essa decisão de hoje, né, ela seja uma decisão permanente, que ela cresça e se estabeleça no propósito do Senhor. Amém? Então vamos orar. Lene, repita aí na tua casa onde você está. Diga, Pai, essa noite eu tenho a consciência da minha necessidade de um Salvador. Eu creio que Jesus foi para aquela cruz no meu lugar. Eu creio que ele morreu e ressuscitou para me entregar o dom da salvação. Eu me arrependo, Pai, dos meus pecados e reconheço em Cristo a salvação eterna. Receba a minha vida hoje, Pai, como sua filha, como seu filho. E eu creio que a partir de agora eu me torno a tua casa. Espírito Santo, me guie nessa nova jornada. Eu não quero mais estar distante do Senhor. Obrigada, Pai, pela minha salvação. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, Lene? E amém aos amados que fizeram essa oração, mas não colocaram aí no chat. Lene, eu queria muito... Opa, Santos colocou aqui, eu quero me reconciliar com Deus. Glória a Deus pela sua vida. Eu creio que você fez a oração. Amém?
Então você já está reconciliado com o Senhor. Amados, me chamem lá no meu Instagram, tá fixado aí no chat para vocês. Vocês que voltaram para o Senhor, Lene, eu quero falar com vocês. Por favor, me chamem lá, tá bom? Manda uma mensagem para mim, fala, ó, fui eu que voltei para o Senhor na live, eu fiz a oração, amém, amém, Lene. Me chama lá no Instagram, tá bom? Santos também, e aqueles que não falaram, mas que fizeram essa oração em nome de Jesus, me chama lá, eu quero te conhecer. Tá bom, queridos? Então, eu estou muito feliz, né? Obrigada por esse tempo com vocês, pela oportunidade da gente exaltar o nome de Jesus juntos. E que alegria, sabe? A gente ver pessoas decidindo por Jesus. Na verdade, esse é o ponto do nosso encontro que mais mexe com o meu coração. É saber que tudo vale a pena porque existe um propósito. Amém? E o propósito é salvar pessoas, libertar pessoas. Alguém escreveu que está sem Instagram. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar no e-mail agora, tá bom? Para você me mandar aí. Só um minutinho. Mas quem estiver usando, queridos, o Instagram, me chama lá, tá bom? Tem um Facebook também. Agora, lá no Facebook, às vezes eu demoro a olhar a abazinha lá do bate-papo. É mais no Instagram, tá bom? Então, compartilhem, né, esse testemunho com outras pessoas, para que as pessoas sejam edificadas através da obra de Cristo. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Tá certo. É Gmail, viu? Faltou um ai. Gmail.com. Jan.claudia.rodrigues@gmail.com. Então, queridos, fiquem na paz. Tenham uma noite maravilhosa. Nós nos encontramos aqui, né? Amanhã, nos nossos momentos aí com a palavra de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. E compartilhe esse testemunho, abençoe pessoas através da mensagem de Jesus. E a partir da semana que vem, nós retomamos nessas lives com esse seminário de cura emocional. Tá bom? Então fica de olho aí no canal que vai aparecer para você a notificação, vai aparecer na aba comunidade também o calendário das lives. Fica na paz, um beijo para a pastora Simone, um beijo para todos vocês. Uma ótima noite, que Deus ele continue te abençoando poderosamente, protegendo a tua casa. Em nome de Jesus. Tá bom? Então, Lene e Santos e as outras pessoas me chamem lá no Instagram. Um beijo para vocês. Fiquem na paz.